Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Bem, a palavra astuta aqui não é uma palavra negativa no original. A serpente aqui, ela é uma criatura de Deus. Mas nos é dito que ela era astuta, o que significa dizer que aquela serpente ela tinha um instinto e uma percepção do seu ambiente em volta muito grande. Esse talvez seja o significado de astuto aqui. Astuto não quer dizer mal, porque nós estamos falando aqui do animal, da serpente, não de Satanás. E nós lemos que Deus criou todas as coisas perfeitas. Todavia não era a serpente por si mesma que falava com Eva, mas Satanás através dela. Bem, nós não somos informados como isso aconteceu, porque o texto já entra imediatamente na narrativa, mostrando o diálogo. E é isso que nós começamos a ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás, através dessa serpente, se dirige a Eva e fala com ela. E esta disse à mulher: bem, Satanás, você sabe, não pode se encarnar, ele não pode se materializar, não lhe foi permitido isso após a sua queda, nem o poderá fazer até o final dos tempos. Assim ele deve se contentar em falar através de um instrumento, pela boca de uma serpente, nós lemos aqui. Por que essas coisas são registradas? Bem, para que nós possamos aprender algo a respeito de Satanás. Que ele é um ser real, que ele está nesse mundo, que ele é um inimigo cruel das almas humanas. E como no início, ainda hoje ele trabalha para roubar, para matar e para destruir. E nós aprendemos aqui algo muito importante, como Satanás opera, por isso que há esta narrativa registrada aqui. Nós somos informados que a esfera de operação do diabo é uma esfera espiritual ou religiosa. E o objetivo principal do diabo é sempre se colocar entre a alma e Deus, entre o homem e o seu Criador, e desviar o coração do homem de seu Criador, e inspirar a confiança e a dependência do ser humano nele próprio, o diabo. Você percebe isso? Deus colocou isso aqui para o nosso aprendizado. Ele busca usurpar o lugar de Deus e fazer das criaturas de Deus seus próprios filhos e servos voluntários. E a sua obra, então, consiste em substituir a palavra de Deus pelas suas próprias palavras. Querido amigo, a atividade, o método de Satanás continua a mesma, os mesmos hoje em dia. Como ele opera, deixe-me ser breve aqui, o método de ação de Satanás é o mesmo ainda hoje. Veja o que ele diz, versículo 1. E disse ele à mulher: é assim que Deus disse. Essa é uma pergunta, não é um questionamento. Primeiro ele começa a lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Ele sugere: será que realmente Deus quis dizer isso que você ouviu, Eva? É realmente isso que Deus disse? Poderia Deus dizer algo dessa natureza e teor? Não é exatamente assim em nossos dias que Satanás opera. Toda tentativa feita hoje e o esforço para desacreditar a inspiração divina deste livro, a diminuir a sua autoridade como a voz de Deus, é nada mais do que uma repetição da antiga mentira. É assim que Deus disse mesmo neste livro. Está Deus realmente dizendo estas coisas? Acaso eu sou um pecador completo e eu necessito de um Salvador? Acaso não há esperança para mim baseada em meu próprio esforço? Será que Deus disse isso mesmo? Será que um só caminho, um só Salvador? Será que é arrependimento de pecados mesmo? Será que Deus está dizendo a verdade quando Ele diz que eu sou um pecador e sem Jesus Cristo e sem buscá-lo como um pecador eu nunca serei salvo? Acaso Deus está dizendo isso? Segundo, ele substitui a palavra de Deus por suas próprias palavras, porque ele diz à mulher: acaso disse Deus isso? E na sequência ele diz: certamente, as suas palavras, certamente não morrerás. Nós vemos esse princípio ilustrado nas parábolas do Senhor Jesus Cristo em Mateus 13. O Senhor Jesus Cristo, ele lança a semente e imediatamente o diabo segue semeando o seu joio. É triste, não é? Que enquanto as pessoas, veja você, eu conheço muitas delas, enquanto as pessoas se recusam a crer na palavra do Deus vivo,
elas são bastante crédulas para aceitar todo tipo de mentira e seguirem crendices e horóscopos e filosofias humanas e cristais, intuições e amuletos e todo tipo de coisa, enquanto eles desprezam a palavra de Deus, racional, lógica, revelada neste livro divino como a resposta para todas as coisas. Elas estão prontas a aceitar todo tipo de coisa absurda, ridícula. Elas não aceitam a palavra de Deus, mas não têm dificuldade em crerem na mentira. Em terceiro, Satanás ousa lançar dúvidas sobre a bondade de Deus e questionar a perfeição de Deus, versículo de número 5. Porque Deus sabe, Eva, que no dia em que dele do fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Em outras palavras, o enganador sugeriu que Deus estava despoticamente suprimindo e negando ao ser humano algo que seria de grande vantagem para eles. Ele torce as palavras de Deus, ele substitui as palavras de Deus pela sua própria palavra e ele lança dúvidas sobre o caráter e a bondade de Deus. Não é malicioso, não é poderoso este ser, e a sua isca, querido amigo, apresentada na forma de uma promessa: certamente não morrereis, porque Deus sabe que os teus olhos serão abertos e você conhecerá e será como Deus. Se somente Eva cresce em sua mentira, em vez de crer na palavra de Deus, Satanás estava dizendo ela sairia ganhadora nessa situação. E ela obteria conhecimento e sabedoria previamente negada por Deus a ela e ao seu marido. É a mesma mentira, meu querido amigo. É a mesma atração de nossos dias. Satanás oferece à sua mente e à minha mente uma mentira. A mesma oferta, ele diz: deixe de lado Deus, deixe Deus de lado. Você não precisa de um Criador, de um Deus pessoal, um Deus com quem você se relacione, que conhece o teu pecado, que tem uma vontade, uma lei. Você não precisa deste Deus, a vida é tua, está em tuas mãos. Você pode crer num Deus, uma força abstrata, fazer o teu melhor, dizer a si mesmo: a minha ideia sobre Deus é essa, contanto que eu seja bom, eu viva dessa maneira, daquela. Viva a tua vida. Você experimentará e conhecerá coisas muito mais prazerosas e satisfatórias do que buscar a Deus. Você percebe a mesma mentira que ele fala à nossa mente e coração. Querido amigo, será que nesta noite você se encontra debaixo do poder do diabo e de uma mentira? E você não percebe que a razão por que você se afasta de Deus e da palavra de Deus, e você tem uma preguiça e uma revolta com esta verdade, e você não percebe o valor e a gravidade desta verdade, é que porque o diabo, ele coloca diante de você e em mim como uma cenoura, e como os animais irracionais, nós seguimos atrás dessas atrações, para alimentar o corpo e o estômago, enquanto nós esquecemos de nossa alma. Ele nos trata como animais. Não é incrível que o homem criado à imagem e semelhança de Deus seja tratado como um mero animal? Assim ele entrou naquela serpente para enganar a coroa da criação de Deus, e assim ele nos coloca em seu bolso.